As reações de um humano ao se ver no espelho podem ser as mais adversas. Porém, dificilmente uma pessoa se tornará agressiva apenas por ver seu reflexo. Com certeza devemos isso ao nosso intelecto elevado. Provavelmente, se existissem espelhos no período Neandertal, nossos ancestrais peludos teriam uma reação bem diferente. Mas então, supondo que, de acordo com a ciência, os animais não possuem intelecto, o que será que acontece quando eles veem seu reflexo? O que eles realmente enxergam? E como seriam as suas reações? É o que vamos te mostrar agora. Gorila prateado. Tão perto e tão longe, os macacos estão relacionados aos humanos desde sempre. E por serem tão semelhantes, há muitas décadas eles vêm sendo estudados, principalmente no que se refere ao seu comportamento e intelecto. Por ser um animal grande e territorialista, o gorila prateado, ao se deparar com seu reflexo, para, analisa e confronta a si mesmo no espelho. Claramente por imaginar que se trata de um rival e não dele mesmo. Mas bater de cara com o espelho não é o suficiente para ele desistir e acaba insistindo por algumas vezes, e mais algumas. Uma das explicações dos cientistas para os gorilas terem falhado no teste do espelho é de que eles evitam o contato visual com seus reflexos. Por isso, podem não passar tempo suficiente se olhando para conseguirem se reconhecer. A gorila Coco, conhecida por ter aprendido a linguagem de sinais e ter um bom desempenho em outros experimentos cognitivos, foi a primeira de sua espécie a passar no teste. Fica aí uma lição bem interessante, de que às vezes é melhor o outro nos olhos para nos conhecermos melhor. Chimpanzés. E por falar em macacos, atrevidos, brincalhões e eternas crianças, os chimpanzés nos divertem com suas reações frente ao espelho. Mas pasmem, ao contrário dos gorilas prateados, os chimpanzés, assim como os orangotangos, passaram no teste do espelho. Nos chimpanzés, há evidências de auto-reconhecimento em 75% dos jovens adultos. Ao se reconhecerem no espelho, é como se um universo inteiro de novidades acontecesse. Eles passam pela chamada fase de descobertas, que é quando começam a repetir movimentos estranhos e a encontrarem novas partes do seu corpo que até então pareciam não existir. Elefantes. Enormes e magníficos, os elefantes são bem conhecidos por serem animais tranquilos perto de humanos e relativamente calmos em sua rotina diária. Ao verem outro elefante por perto, não costumam se assustar nem se sentirem ameaçados, com exceção das épocas de acasalamento e em relação a seus filhotes. Quando colocados em frente a um espelho, apresentam uma ampla gama de comportamentos e até respondem marcações coloridas colocadas em locais visíveis do seu corpo. Mas, segundo o pesquisador Joshua M. Plotnick, responsável por um estudo que relaciona elefantes e sua capacidade de se identificarem no espelho, nem todos os animais passaram no teste. Esse comportamento é explicado pela própria natureza do animal. Ao contrário dos primatas que estão acostumados a tirarem coisas de seu corpo, os piolhos estão aí para provar isso, os elefantes costumam colocar coisas, como os famosos banhos de lama. Olha só como esse elefante passeia tranquilamente e nem se comove ao ver um semelhante no espelho. Leopardo. Pelo que a gente viu até agora, com certeza um leopardo atacaria o espelho, bem no estilo do gorila prateado. Só que não. Ao contrário de tudo que poderíamos esperar, o leopardo, como excelente felino, gracioso e harmonioso, pode até não ter se reconhecido, mas simplesmente ficou apaixonado pelo que viu. Não temos a certeza de que o animal entendeu que aquele era o seu reflexo. Até porque muitos vídeos de gatinhos se olhando no espelho provam o contrário do que aconteceu com esse animal no meio da floresta. Ele parece acariciar e seduzir a imagem refletiva. Levanta, encosta, abraça, deita, olha, admira, levanta, encosta de novo, acaricia com a cabeça. Talvez seja solitário ser um animal selvagem, carnívoro e temido pelos outros animais. Golfinhos. Como seria a reação de um golfinho ao se ver no espelho? Ao que se sabe, os golfinhos são capazes de pensar. Agora os cientistas querem saber como funciona o pensamento deles. E um dos testes que estão estudando é o de espelhamento. Ao contrário dos outros animais, eles são capazes de se reconhecerem como indivíduos ao se enxergarem. Enquanto outras espécies enxergam um semelhante do mesmo grupo ou até um rival, os golfinhos enxergam a si mesmos. Dá para perceber que eles se divertem, abrindo a boca, estendendo a língua e uma série de movimentos interessantes enquanto se olham. Além disso, quando é colocada alguma marca em seu corpo, eles tendem a inspecionar bem o que é essa marca. Fala sério, dá para passar o dia inteiro assistindo essas belezinhas.
Orcas. Aproveitando o mergulho com esses carinhas tão fofos, vamos fazer uma visitinha às baleias orcas. Talvez você não saiba, mas na verdade as orcas não são baleias, e sim golfinhos. Mas relaxa, você não precisa começar a falar os golfinhos orcas, até porque as baleias e os golfinhos pertencem à mesma ordem, chamada cetácea. Além disso, as orcas apresentam um certo parentesco com as baleias falsa orca. As duas espécies possuem um corpo muito parecido, e a principal diferença entre elas está no formato da cabeça e na cor cinza que a falsa orca apresenta. E se quando você assistiu Free Willy também achou injusto que as pessoas chamassem as orcas de baleias assassinas, você não poderia estar mais certo. Elas ganharam essa injusta fama por conta dos filmes que destacam as orcas atacando outros animais. Mas acidentes envolvendo humanos foram registrados apenas em cativeiros. Certo, mas o que isso tem a ver com o comportamento delas quando se veem no espelho? Bom, é justamente por fazerem parte da família dos golfinhos, como acabamos de explicar, que não é nada surpreendente que sejam capazes de se reconhecerem ao olhar no espelho. Essas atitudes são permitidas por suas capacidades cognitivas serem desenvolvidas o suficiente para isso. Porcos. Inesperado ou não, alguns porcos possuem sim a capacidade de entender reflexos no espelho, mesmo que o estômago fale mais alto. Nesse experimento foi colocado um espelho no celeiro. O primeiro porquinho, Alf, nunca tinha visto um espelho, então esperava-se uma reação diferente. Ele vai correndo, direto para a direção do espelho, olha diretamente para o seu reflexo, não dá muita moral, olha atrás do espelho e sai, o que nos leva a entender que ele acha que está vendo o reflexo de outro porquinho. Na segunda parte do experimento, os porquinhos Dorothy e Percy têm um tempinho para se acostumarem com o espelho. A grande questão é, será que eles serão capazes de se reconhecer no espelho? É colocado uma barreira de frente ao espelho, dividindo ele ao meio. De um lado é colocado comida e do outro é onde os porquinhos serão soltos. Assim, o único jeito dos porquinhos acharem comida é através do reflexo do espelho. E como uma excelente farejadora, ao ser liberada, Dorothy corre para o espelho, olha diretamente para o reflexo do espelho, dá a volta pela barreira e vai comer. Enquanto Percy, ele até vê a comida, mas não entende muito bem que é um reflexo e fica tentando passar pela cerca na ponta da barreira. Formigas. Pequenas, incômodas e para muitos insignificantes, as formigas possuem um importante papel na cadeia alimentar e evolutiva do nosso planeta. Mas quem se interessaria em saber se esses animais conseguem se reconhecer no espelho? Em 2015, os cientistas Roger Camart e Marie-Claire Camart-Tricot publicaram um artigo no Journal of Science, sugerindo que as formigas são capazes sim de se reconhecerem ao ver seu reflexo no espelho. Naturalmente, ao verem outras formigas através de vidros, elas não mudavam seu comportamento e seguiam suas vidas. No entanto, quando foram colocadas diante de um espelho, suas ações chamaram a atenção. Elas começaram a se mover bem devagar, colocando a cabeça para trás e para frente, movendo suas antenas e encostando no espelho. Elas se afastavam e aproximavam do espelho. Para o teste, foram colocados pontos azuis no Clypeus das formigas, uma parte do rosto que fica entre a testa e a boca. Quando se viam no espelho com a marca azul, tentavam limpar seus rostos e remover a marca. As mais jovens não tentavam se limpar. Já quando foram colocadas com outras formigas sem os pontos azuis, aquelas que não tinham a marca respondiam agressivamente, fazendo os cientistas chegarem à conclusão de que Clypeus é uma parte física importante para a aceitação do animal na colônia, o que nos leva a acreditar que as formigas conseguem se reconhecer no espelho, já que aquelas com pontos azuis não foram agressivas e ainda tentaram retirar a marca do próprio rosto. Corvos. Eles são a primeira espécie não mamífera a passar no teste do espelho. Para fazer o experimento com corvos, cientistas colocaram adesivos coloridos em suas penas. E assim que os animais viram seu reflexo no espelho, imediatamente tentaram remover a marca. Em contrapartida, aqueles animais que foram marcados com adesivos transparentes não mostraram nenhuma alteração de comportamento. Antes desse experimento, os cientistas acreditavam que as habilidades de autorreconhecimento vinham do neocórtex, uma parte do cérebro encontrada apenas em mamíferos. Os corvos, que passaram no teste do espelho, mostram que a capacidade de autorreconhecimento pode surgir de diferentes partes do cérebro animal. É o que se chama um caso de evolução convergente. Isso acontece quando habilidades, comportamentos e características semelhantes evoluem de forma independente em espécies que não estão intimamente relacionadas. E não dá para duvidar dessa capacidade cognitiva aguçada. Só um animal assim poderia brincar e se divertir de forma tão simples e
e amistosa como esse carinha. Humanos. Sim, humanos. Começamos nosso vídeo falando que os humanos se reconhecem, identificam, admiram e possuem as reações mais adversas quando se olham no espelho. Mas isso não acontece desde que nascemos. Pelo contrário, o autorreconhecimento não é fácil. Segundo a psicóloga animal Diana Reis, do Hunter College, em Nova York, é preciso uma sofisticada integração de informações sobre você e os seus próprios movimentos, além do que está vendo à sua frente, para conseguir entender que aquilo ali é você. É exatamente por isso que os bebês humanos demoram de 18 a 24 meses para entender que estão se vendo no espelho. Se você chegou até aqui, com certeza gostou do vídeo. Então, dá seu like. E se ainda não segue o canal, se inscreva agora e ative as notificações. Até a próxima!